Livro de Volta ao Lar, do Feminismo à Realidade, de Mary Pride. Tradução, adaptação e atualização, por Júlio Severo. Parte 1. De volta ao papel de esposa. Orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos. Tito, capítulo 2, versículo 4. A grande mentira. Em sua luta para se tornarem iguais ao homem, as mulheres de hoje estão sendo vítimas da segunda maior mentira da história. A primeira foi quando a serpente persuadiu Eva de que ela precisava elevar seu estilo de vida e se tornar igual a Deus. Graças à liberação feminista, agora os tribunais estão arrancando nossa proteção legal por meio de leis liberais de divórcio que dão direito de custódia em comum, mesmo quando o marido não tem juízo algum e leva uma vida depravada. As revistas femininas seguem o exemplo das revistas pornográficas, rebaixando-nos ao nível de prostitutas quando apresentam o sexo sem casamento como se fosse algo belo e fascinante. Os empregadores estão perdendo seu compromisso de dar aos nossos maridos um salário digno, pois eles acham que nós, esposas, também devemos trabalhar fora para ajudar no orçamento doméstico. Os fabricantes de cigarros e bebidas alcoólicas estão com a maior alegria tirando muito dinheiro do mercado feminino, enquanto os índices de câncer e alcoolismo entre nós estão subindo assustadoramente. E sem mencionar as muitas donas de casa que têm de pedir dinheiro emprestado e trabalhar fora para sobreviver, porque foram largadas pelo marido, tudo em nome da liberação. O que torna essa opressão contra as mulheres tão estranha é que foram elas mesmas que causaram isso para si. As mulheres é que têm lutado para que sejam aprovadas leis de divórcio liberais que dão aos maridos o direito de cobrar pensão da esposa e aos adúlteros e pervertidos o direito de ficar com a custódia dos filhos. São as mulheres que estão realizando intensas campanhas para tirar os filhos dos cuidados de seus pais e colocá-los em instituições do governo. Mais tarde vamos ver como elas estão tentando fazer isso. Nos Estados Unidos, as mulheres estão fazendo tudo o que podem para abolir a família tradicional e legalizar o assassinato de recém-nascidos, o homossexualismo e o adultério. Elas já conseguiram legalizar o aborto, agora estão lutando para ter o direito de matar o próprio filho na hora do nascimento. Ou melhor, pelo direito de deixar o governo decidir quais as crianças que devem ou não viver. Essa rejeição total do papel biológico especial das mulheres é também chamada de liberação. Mas não é somente nos Estados Unidos da América que as feministas estão promovendo suas campanhas. Entre as muitas organizações feministas do Brasil, a favor da legalização do aborto, do homossexualismo e etc., está o Centro Feminista de Estudos e Assessoria de Brasília, que luta no Congresso Nacional em nome de todas as mulheres brasileiras. Além disso, em seus esforços para promover a causa feminista, as mulheres estão reivindicando que o governo controle a nossa propriedade pessoal e a nossa maneira de viver. No capítulo 13, vamos examinar as tentativas de o governo controlar totalmente a vida de cada pessoa, a fim de impor a igualdade sexual a toda a sociedade. Muitas mulheres cristãs estão indo na onda do estilo de vida do chamado movimento de mulheres, sem ver o que as está esperando logo à frente. Jean Shaw mencionou esse fenômeno num artigo do Jornal Presbiteriano de 1980. As mulheres evangélicas podem não estar entrando no mercado de trabalho em tal grande número como as mulheres do mundo, mas seu estilo de vida não tem demonstrado ser radicalmente diferente do estilo de vida de suas vizinhas descrentes. Até mesmo as mães evangélicas de crianças bem pequenas não querem ficar muito tempo longe de seu trabalho fora de casa. A declaração da Sra. Shaw está correta. As revistas evangélicas se atropelam em sua ansiedade de mostrar que apoiam as esposas, até mesmo as mães de criancinhas que seguem uma carreira profissional fora do lar. Parece que muitos evangélicos acham que a mulher não tem nenhum papel especial dado por Deus e que o emprego fora do lar não faz mal para as esposas. Será que realmente não faz mal às esposas evangélicas entrarem no mercado de trabalho lá fora? Outra maneira de fazer essa pergunta é perguntando: o feminismo não faz mal? Afinal de contas,
Foram as feministas, não as mulheres cristãs que creem na Bíblia, que criaram a tendência social de a mulher trabalhar fora. É verdade que o feminismo significa muito mais do que só empregos fora do lar para as mulheres, mas o fato de que as esposas descrentes podem hoje trabalhar fora tem tudo a ver com o feminismo. E o fato de que as esposas evangélicas estão imitando-as é sintoma de que as ideias feministas estão começando a infectar nossas igrejas. O que você diria se eu provasse que as esposas evangélicas de hoje estão sendo enganadas e levadas a se tornar adeptas de uma falsa religião, o feminismo? E se o inocente envolvimento delas em carreiras profissionais fora do lar ajudar a levar ao colapso moral, social e econômico de nosso país? O que você diria se a chamada liberação feminista nos tornar escravas de um governo que manda totalmente na vida das pessoas? E quanto à teologia? Você sabia que os teólogos que acham que agora existe um papel moderno para as mulheres não acreditam que a palavra de Deus é infalível? Você sabia que, na realidade, todos os defensores da liberação da mulher dentro das igrejas evangélicas não creem mais que a Bíblia é infalível? Você acha que isso é difícil de acreditar? Vamos dar uma olhada em algumas provas. O humanismo das feministas. As mulheres que nunca estiveram envolvidas no movimento feminista, como eu já estive, não compreendem que o feminismo é uma religião. O feminismo é só uma forma modificada do humanismo. Para as humanistas, o homem é o centro de todas as coisas. Para as feministas, quem é o centro de todas as coisas é a mulher. A mulher, para as feministas, é Deus. Lembro-me de uma professora de segundo grau que era feminista. Ela nos ensinava a ideia de restabelecer a feitiçaria como a religião original das mulheres. Entretanto, o público só veio mesmo a conhecer a idolatria feminista quando os meios de comunicação divulgaram o que aconteceu na primeira conferência feminista sobre a espiritualidade das mulheres, realizada na cidade de Boston em 23 de abril de 1976. Ouça a reportagem desse evento. Depois de ouvir atentamente 2 discursos, a audiência entrou em atividade. Elas cantavam o cântico: A deusa está viva, o feitiço está em ação. As mulheres invocavam a deusa batendo palmas, dançando, batendo os pés no chão e gritando. De pé em cima dos bancos e no púlpito, elas dançavam com os seios de fora em meio aos inários. A verdade é que elas estavam indignadas com os ensinos bíblicos dos homens do passado e aproveitaram essa oportunidade para afrontar e zombar abertamente do cristianismo numa igreja evangélica tradicional que elas haviam alugado para esse evento. Naomi Goldenberg, a cristã que fez a reportagem dessa conferência, é feminista. Ela garante que nesse ou em qualquer outro ritual, as feministas nunca simbolizam a deusa como um ídolo ou um quadro. O motivo disso é que o feminismo dispensa a idolatria externa e leva a mulher a adorar a si mesma. Veja o que ela diz. Cada mulher é incentivada a ter um pequeno altar em casa para que ela possa praticar meditação e se concentrar na própria vontade. Na conferência de Boston, as mulheres foram aconselhadas a fim de verem a deusa aos espelhos em seus altares. Desse jeito, elas sempre lembrariam que elas são a deusa e que elas têm beleza, poder e dignidade divina. Quem está fora geralmente acha que o feminismo não tem nada a ver com religião e que é um movimento que apenas luta para obter igualdade para as mulheres. Mas, para quem está dentro do feminismo, a história é diferente. Certa feminista declara: o movimento feminista nos países avançados está empenhado em acabar com Cristo aos poucos. No entanto, entre as mulheres e os homens que estão agora trabalhando para promover a igualdade sexual dentro do cristianismo, bem poucos compreendem a extensão da sua heresia. As feministas e a grande maioria dos evangélicos concordam que as igrejas estão se adaptando à tendência cultural de hoje de eliminar todas as diferenças entre o sexo masculino e o feminino, a fim de que a mulher e o homem possam um ocupar o papel do outro. Isso quer dizer que o cristianismo terá que mudar? Naomi Goldenberg, que se tornou feiticeira, acha que sim. Contudo, alguns não concordam com a predição dela de que o feminismo destruirá o cristianismo. Ela diz: muitos especialistas de religião discordam do rumo radical que venho predizendo. Eles dizem que o cristianismo conseguirá sobreviver às próprias mudanças básicas que terão de ser feitas quando a religião cristã se adaptar à tendência cultural de a mulher ocupar a posição do homem e vice-versa.
Esses especialistas insistem que uma religião é definida pelos seus seguidores. Disse, pois, que o cristianismo é tudo aquilo que os seus seguidores praticam como religião. Teoricamente, então, o cristianismo poderia existir sem Cristo, enquanto os cristãos pensassem que esse afastamento está, de maneira geral, em harmonia com a religião cristã. Cristianismo sem Cristo? A adaptação à cultura atual de igualdade sexual está nos levando a isso? Cristianismo castrado. Mary Daly se considera feminista cristã e faz parte de um grupo feminista da Faculdade de Teologia da Universidade de Harvard. Ela diz isto: indo direto ao assunto, proponho que castremos o cristianismo e joguemos fora os frutos de sua arrogância masculina, os mitos do pecado e da salvação, que são simplesmente sintomas diferentes da mesma doença. Minha opinião é que a ideia de que a salvação veio ao mundo exclusivamente através de um salvador masculino perpetua o problema da opressão dos homens sobre as mulheres. O que está acontecendo hoje é que as mulheres estão se rebelando para castrar o sistema masculino que as castra e coloca Deus como o pai de todas as coisas. O que faz uma mulher que se considera cristã dizer algo assim? A resposta, naturalmente, é que ela não é mais cristã, pois ela até louvou o movimento feminista por sua força que vai muito além da cristolatria, como se adorar Jesus Cristo fosse idolatria. Ela colocou a idolatria feminista no lugar de Deus no altar de sua vida, e só lamenta que ela e suas amigas não tivessem feito isso há muito mais tempo. Outra feminista, que também faz parte da Faculdade de Teologia da Universidade de Harvard, mostra o motivo por que as feministas são obrigadas a rejeitar o Deus dos cristãos. Ela diz: se a religião cristã não dá às mulheres recursos espirituais e intelectuais para que elas sintam satisfação em ter um emprego fora de casa, então talvez precisemos eliminar as imagens de família que enchem a Bíblia, começando com Deus como Pai e sua semelhança terrena, o Pai de família. Ela quer que eliminemos a imagem masculina de Deus e apoiemos a entrada da mulher no mercado de trabalho lá fora, inclusive sua ordenação à função pastoral. É importante que levemos a sério o que ela disse, pois, conforme vamos ver, os papéis biológicos, econômicos, conjugais, sexuais e religiosos da mulher estão completamente interligados e o feminismo é uma agressão contra todos eles. Será que essas mulheres que pedem a castração de Deus são só uma minoria de malucas inofensivas? Não. Em muitas universidades americanas, há cursos que promovem o feminismo como religião. Recebi um boletim da Universidade de Washington que continha esta opção de curso: Espiritualidade Feminina, 417. O estudo da espiritualidade das mulheres fora dos padrões cristãos tradicionais que defendem a liderança do pai de família e a submissão da esposa, o significado das antigas tradições da deusa para as mulheres de hoje, a espiritualidade individual como manifestação de poder pessoal e a transformação do poder espiritual em poder político. O que significa que a universidade exige das mulheres que querem entrar nessas aulas para aprender a ser espirituais? Aqui está o significado. Curso 317 Mulher e Religião. Os papéis das mulheres no cristianismo, as antigas tradições da deusa, as atitudes das tradições cristãs e judaicas para com o sexo, tentativas feministas de reformar essas tradições e a espiritualidade das mulheres fora dos limites dos padrões cristãos tradicionais que defendem a liderança do pai de família e a submissão da esposa. O fato é que as feministas estão ansiosas para reformar o nosso cristianismo tradicional, que defende a liderança do pai de família e a submissão da esposa. Algumas já começaram a fazer isso. Refiro-me às evangélicas que estão escrevendo e dando palestras sobre o papel das mulheres, cujos artigos saem em revistas cristãs e cujos livros são usados para os estudos bíblicos femininos. Elas são as feministas evangélicas. A questão mais importante que as feministas evangélicas debatem é de que modo a Bíblia deve ser interpretada. Elas acham que, já que a Bíblia foi escrita numa cultura onde a liderança pertencia totalmente ao pai de família, essa cultura influenciou os escritores da Bíblia a ter preconceitos contra os direitos das mulheres. De acordo com essa maneira de ver, há falhas e contradições na Bíblia. Aliás, essa opinião exalta a razão humana pela qual o ser humano então decide o que é e o que não é a palavra de Deus. Para resumir,
As feministas evangélicas veem contradições irreconciliáveis nos ensinos da Bíblia sobre as mulheres. Elas resolvem essas contradições reconhecendo que a Bíblia reflete as limitações humanas. As feministas evangélicas não acreditam que Deus nos deu sua palavra, que é verdadeira e digna de confiança, padrão imutável de fé e prática. Para elas, a Bíblia é uma mistura de informações, parte é pura palavra de Deus e parte são somente conselhos de homens moldados por sua cultura machista. E Deus nos deu a liberdade para imaginar quais as partes em que devemos acreditar e obedecer. A razão humana se torna a autoridade suprema, o juiz da Bíblia. Susan Ford, que escreveu essas palavras, está certa. Seu livro, As Mulheres e a Palavra de Deus, desmascara completamente a apostasia das feministas evangélicas, de um jeito que não tenho espaço para repetir tudo aqui. Contudo, as próprias escritoras que Susan Ford desmascarou são ainda respeitadas entre os evangélicos dos Estados Unidos da América. O feminismo anticristão está dentro das igrejas americanas. Entretanto, alguém poderia perguntar: por que tanto alvoroço? Sem dúvida, foram as feministas que criaram o movimento de mulheres, mas as mulheres evangélicas não acompanham seus excessos e radicalismo. Só estamos aproveitando as boas ideias das feministas, tais como a oportunidade de as mulheres trabalharem em ocupações fora do lar. O resto deixamos para lá. Mas não é tão simples assim. O feminismo é uma religião em que a mulher ocupa o mesmo lugar central que o Senhor Jesus Cristo ocupa no cristianismo. O mais importante para a feminista, então, é o que a deixará realizada, e ela está disposta a destruir tudo o que atrapalha a sua soberana realização. Vamos dar uma olhada no que as feministas evangélicas estão dispostas a destruir.